Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 2 de agosto de 2019, uma sexta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Dona Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população. E no tema de hoje você também pode colaborar conosco, dando a sua opinião, a sua sugestão, a sua participação. Se não quiser se identificar, não tem problema, mas participe conosco. Vamos tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que também ouvem o programa Falando de Vida. E o tema de hoje é muito comum, recorrente, infelizmente, é sobre depressão. Falando de Vida. E o tema do dia. A depressão é atualmente a quarta causa de incapacidade no mundo e deverá ser a segunda até 2020, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS. Em um estudo da OMS, com o apoio de patrocinadores e pesquisadores de 18 países, divulgado no ano passado, o Brasil apresentou a maior prevalência de casos graves da doença, 10,4% da população investigada. Na pesquisa, foram analisados dados de 89 mil pessoas. O Japão teve o menor índice do problema, registrando 2,2% de ocorrência de depressão severa. É importante ressaltar que a amostra brasileira, com informações de 5.037 indivíduos, compôs-se exclusivamente por moradores da região metropolitana de São Paulo. Os problemas mentais e comportamentais, como a depressão, já configuram entre as principais causas de afastamento do trabalho. Mas algumas pesquisas realizadas isoladamente por sindicatos apontam que, de forma geral, a depressão é um dos males que mais ameaçam tirar os educadores da sala de aula e possui números ainda mais alarmantes do que o obtido no mapeamento da OMS. A depressão é uma doença multifatorial, causada por fatores genéticos, biológicos e ambientais. Desvendando a depressão. Hoje no Falando de Vida, ligue e participe. E o programa Falando de Vida abre espaço, para desvendar, esse tema super importante que mexe com toda a sociedade sobre depressão, que é um distúrbio mental comum que afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, mas o Brasil também não fica atrás. Para nos auxiliar nesse tema de hoje, nós estamos recepcionando aqui em nossos estúdios a psicóloga, a doutora Júlia Pasqualino, que está conosco. Doutora Júlia, muito boa tarde, hein? Olá, boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo certo. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Quem estará conosco na bancada também é o Cristiano Leite. Boa tarde, Opa, Cristiano. Obrigado, Doni. Sempre estamos juntos, Vários assuntos aí. Queria deixar uma mensagem que uma senhora eu já encontrei, Rosilene, que gosta muito de você, está nos ouvindo aí. Rosilene, está aqui do lado do Doni, aqui, manda um abraço para você. Um abraço, Rosilene. Obrigado. Doutora Júlia Pasqualino, como é que se define, o que é depressão? Então, a depressão, na verdade, você perde a capacidade de manter as suas atividades diárias. Então, assim, a sensação é de tristeza sem fim, não tem um motivo necessariamente para você estar triste. Você sente a tristeza de uma forma muito profunda. Ela altera a sua rotina inteira, então você já perde o costume. O que você costumava fazer, você já não tem mais essa rotina. Tem alteração do sono, em algumas pessoas pode aumentar a irritabilidade, então a pessoa perde a paciência com muito mais facilidade, a alteração alimentar, e assim, ela
muda realmente a rotina. A depressão ela é vista pela mudança de rotina. Você não tem mais a prática que você tinha de fazer atividades que você gostava. Se você tinha serviço, você acaba faltando ou até se afastando. Faculdade, acaba se distanciando de amigos, família. Então, ela prejudica muito o convívio social da pessoa. Mas a depressão, ela se instala repentinamente, é gradativa? Como é que é a instalação? A depressão, ela pode tanto ser repentina, né, como um caso assim muito grave, alguém faleceu, ou uma perda de um emprego muito importante, ou um abuso, né, no caso de algum abuso sexual, emocional, aí sim ela surge repentinamente. É um trauma, né? Sim, quando um evento grandioso, ela surge repentinamente. Mas pode surgir aos poucos, vamos supor, com uma rotina muito desgastante, ou realmente voltado com a rotina. Tem uma rotina que não tem tempo de ter o seu momento livre, de fazer atividades prazerosas, e aí ela vai perdendo a motivação na vida dela. Eu só trabalho, ou eu só trabalho e estudo, chego em casa, descanso, e outro dia é a mesma coisa. Então aí ela vai se instalando aos poucos. Aí não tem um tempo para cada pessoa, fica diferente. Vai de cada pessoa mesmo. Doutora, a questão da separação, quando os pais se separam, existe também... tipo assim, os pais separaram, a criança fica meio naquela. Vou pro pai, vou pra mãe. Existe a depressão infantil também? Sim, pode acontecer, acontece na verdade, e isso pode causar sim a depressão nas crianças. Por quê? Porque os pais começam a entrar em conflito nesse sentido. Se eles forem muito sábios e conseguem lidar muito bem com isso, a criança consegue, né, levar isso muito bem. Tem o sofrimento da separação, porque nenhum filho quer, né, que os pais se separem, mas eles acabam aceitando porque foi um processo muito, né, tranquilo. Os pais conseguiram levar isso tranquilamente, mas quando há essa divergência da mãe fala do pai fala da mãe, a criança ela começa a entrar em conflito porque são duas pessoas que são figuras importantes na vida dela e ela fica meio perdida. Então é indicado um acompanhamento psicológico para essa criança. Os sintomas dessa criança, tem como a gente perceber? É difícil. É mudança de comportamento. Também é mudança de comportamento. Ela pode ou ficar agressiva, né? Aquela criança que era tranquila na escola, ela demonstra na escola mais agressividade, ou então se fecha, pode acabar se fechando, não tendo mais contato com os amigos, ela vai mostrar o comportamento. A gente geralmente muda. Quem era, é só fazer comparação. Quem aquela criança era e quem que ela tá hoje. Tá diferente? Então ela tá demonstrando que não tem alguma coisa muito legal com ela. É que a criança não sabe falar, não estou bem, né? Então eles demonstram pelo comportamento. A doutora Júlia falou no comecinho ali, conceituando depressão, falou de tristeza constante. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, porque ficar triste, isso é comum no ser humano, né? Não é uma tristeza corriqueira. Aconteceu um evento hoje comigo e isso me deixou chateado. Discuti com alguém, ou então eu tô com um problema no serviço, não consigo resolver esse problema. Isso tem um motivo e eu estou buscando resolvê-lo. A depressão, ela não tem um motivo aparente. Você sente, é um vazio. É uma sensação de vazio, você não consegue descrever, eu estou triste por isso, aquilo. Não, eu estou triste. É uma sensação profunda de tristeza que você não consegue descrever. É quando a pessoa não consegue descrever o motivo dela estar sentindo aquilo e muitas vezes ela sente vazio. Não consigo sentir nada. Por isso que o luto, a tristeza do luto tem um tempo para terminar? Sim, tem as fases do luto, né, que são 5 fases. Então, assim, o luto em si é uma depressão, só que ela passa. Só que se não for bem cuidado, se você for deixando, vamos ver como que eu vou lidar com isso, pode sim se tornar uma depressão. Inclusive, muitas pessoas têm depressão pelo processo de luto mal trabalhado. Mal trabalhado, né? Que é você não passar pelas fases, que tem um processo de rejeição, você não aceita que a pessoa se foi, até você chegar, eu me conformo com isso, né? Não quer dizer que a pessoa esquece a pessoa que faleceu, mas entende que a vida continua e que agora vamos focar nas boas vivências, que aí é o caso dela estar superando isso. E tem algumas pessoas que não chegam a esse processo, não conseguem superar. É como se a tristeza do luto é como se entrasse num túnel, tem pessoas que conseguem sair desse túnel e outras não conseguem sair desse túnel. Isso, exatamente, porque cada pessoa é um ser individual, né? A gente é diferente, então assim, para umas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil, vai da
da característica pessoal da pessoa, da experiência de vida, né? Quantas coisas ela já enfrentou durante a vida para fazê-la ser mais resiliente. Ok. Sua participação pelo nosso WhatsApp, já chegando a primeira pergunta para a doutora Júlia Pasqualino, ela que é psicóloga, a gente está destacando sobre a depressão. A pergunta é da nossa ouvinte Vera, do Bosque dos Eucaliptos, em São José, Zona Sul. Doutora Júlia, a depressão é hereditária? Ah, pode ser também. Toda vez que a gente vai fazer uma anamnese, né, que é a pesquisa, dado o histórico de vida da pessoa, a gente pergunta se tem casos na família, de qualquer transtorno, tá? Mas a depressão pode ser hereditária, como ela pode ser aprendida. Vamos supor, uma mãe que tem comportamentos de enfrentamento que nem um depressivo. Vamos supor, tem um problema, em vez de eu tentar resolver o problema, eu vou pro meu quarto, me fecho, choro, isso a mãe faz, e a criança, ela aprende isso como forma de enfrentamento. Então, ela aprende esses comportamentos que não são saudáveis, e aí acaba sendo um comportamento depressivo, mas ela não é depressiva, ela só aprendeu essa forma de enfrentamento. Mas a depressão, sim, pode ter casos de ser recorrente em família, sim. Pois não, Cristiano? A minha pergunta é sobre de luto. A pessoa tem 5 fases. Nessas 5 fases, a pessoa não utiliza nenhum tipo de remédio. Aí ela passou uma primeira fase, não tomou remédio, passou a segunda, começou a tomar remédio e ficou isso pro resto da vida até hoje. Isso tem consequência de piorar ou melhorar? Se ela ficar sem o remédio, ela volta a depressão de novo? É isso? Na verdade, ela teria que fazer um acompanhamento psicológico, que o remédio sozinho causa dependência, né? O remédio, ele para equilibrar a química do cérebro, e a terapia é para você entender os motivos que trazem a sua tristeza, formas de lidar melhor com ela. Então, o medicamento sozinho, com certeza vai causar dependência, a pessoa vai utilizar isso o resto da vida, mas a tendência não é que use para a vida inteira. É fazer a terapia, entender aquilo que trouxe, né, esse mal-estar, que tá presente ali e não tá persistente na vida da pessoa, para que ela entenda isso e consiga se libertar tanto da terapia quanto dos medicamentos. Guardado então as devidas proporções, então eu diria o ritual de um velório é como se fosse já um tratamento. O ritual, ou seja, de velar, de se despedir da pessoa, né? De passar por esse trâmite todo. Sim, né? Realmente traz uma sensação de conforto, né? De mostrar para o cérebro que aquela pessoa não vai estar mais presente. Correto. Por isso que no momento do velório a pessoa, na maioria das vezes, ela tá meio apática. Não é aquela pessoa que tá super chorando, porque não entende assim a dimensão, né? O cérebro ainda não tá acostumado com não vou ver mais essa pessoa. E aí passa uns dias, a pessoa realmente entende, nossa, eu nunca mais vou falar com aquela pessoa especial. E aí começa a dor. Aí ela tende a aumentar muito mais. Porque é quando o cérebro está começando a entender que realmente se foi, e a gente não tá preparado para perda, né? O ser humano não está preparado para perder alguém. E aí começa o processo. Então, assim, ali já é um momento que o cérebro começa a entender que a pessoa está indo, mas ele leva um tempo ainda, uns dias. Eu fiz a pergunta, Cristiane e amigos falando de vida, porque eu já vi depoimentos de mães que não conseguiram enterrar os seus filhos, né? E leva isso por muito tempo, né, doutora Júlia? O resto da vida, né? Exatamente, é muito pior. Quando você não consegue ter esse processo, realmente é muito pior, porque é aquela incerteza, a gente fica com a incerteza de, e se um dia aparece, né, você não viu o corpo, então fica aquela questão de, a pessoa não consegue aceitar que faleceu, então fica ali, vai que um dia chegue, então a pessoa fica para sempre, assim, com esperança de uma coisa que não vai acontecer na maioria das vezes, tem um caso de um jovem que perdeu o pai, e a situação dele é o seguinte: ele sente muita dor no corpo, mas muita dor no corpo, e ele faz todos os exames, não tem nada. Esse tipo de depressão, ele consegue dar dores no corpo e realmente nos exames não constam nada? Sim, é uma das partes da depressão, você sentir sintomas que são explicados pelos médicos, mas ao mesmo tempo eles não conseguem explicar essa alteração nos sintomas. Então pode sim ocorrer e ser decorrente da depressão, mas isso lógico que tem que ter todo um estudo, né, a parte do psicólogo, né, de estar averiguando, o psiquiatra e tudo mais, mas pode ocorrer sim. Participação por telefone, vamos então, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Eu tava ouvindo a minha voz lá no fundo, lá. Tava dando um delay na minha voz lá no fundo, lá caiu a ligação da nossa ouvinte. Por favor, pode ligar novamente, 3954-3010 ou 3011, para fazer a pergunta, então, para a doutora Júlia aqui, hoje falando sobre depressão. Eu gostaria de voltar com a doutora Júlia em relação à questão
das fases da depressão, porque a doutora Júlia deu aí alguns indícios pra gente que às vezes a pessoa está depressiva, mas ela continua trabalhando, ela continua tendo uma vida social, mas às vezes ela não consegue. Ela está tentando já o contato pra gente, então nós vamos ouvir então a nossa ouvinte, que vai participar conosco também e fazer a sua participação aqui no programa Falando de Vida, porque é um tema que a gente tem que tentar saber dos sinais para começar a identificar, ou de um amigo, ou até mesmo de um parente, né, doutora? Geralmente o outro pode reparar muito melhor do que a gente. Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ter essa dimensão. Mas geralmente o outro, você consegue perceber, você está diferente, está acontecendo alguma coisa. Então, perguntar para essas pessoas próximas, familiares, amigos, se está vendo alguma mudança. Porque às vezes a gente não consegue reparar. Por exemplo, a irritabilidade. A gente não consegue ver que está estourando muito rápido, né? Perdendo a paciência com muita facilidade. Quem percebe é o outro. Então, quando o outro fala, olha, você não tá o mesmo, né? Tá diferente. Já começa a prestar atenção, a se observar. A gente acaba observando muito o outro, né? Mas não tem esse contato com a gente mesmo. Como que eu tô hoje? Como que eu era? Pra gente ter esse comparativo. Participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Dona Ivete. Tudo bem? Tá indo. Tá indo. Olha, ontem, né, eu estive aí na rádio, a gente conversou, quase no final do bazar, você deve ter lembrado, estava eu e minha filha. Sim. Então, é isso, eu estou ouvindo a doutora falar, e até a gente comentou ontem, né, que faz 2 anos, né, o mês de julho fez 2 anos que eu perdi um filho, e 5 meses depois eu perdi meu marido, e ontem eu sepultei meu outro filho que era gêmeos. E eu não procurei ajuda, porque eu quis me fechar, não procurei. Aí, quando começou a aparecer os problemas emocionais, hoje eu tô cheia, como posso dizer, da cabeça até o dedão do pé de problemas emocionais. Já passei em todos os especialistas e todos falam a mesma coisa, estou fazendo tratamento, né? Você está lembrado de mim? Sim, ontem aqui no finalzinho do bazar, aqui, aliás, qual que é o problema emocional que mais incomoda a senhora hoje? Olha, é tudo, meus cabelos estão caindo, tive um problema de... Olha, tudo. Consegue dormir direito? Oi? A senhora consegue dormir direito? Não, jamais, não durmo. E eu não quis procurar ajuda, eu me fechei. Então eu estou ouvindo ela falar, inclusive tem a minha neta, que era filha do meu filho que faleceu ontem, ela não quis ir ver, né, não quis ir visitar o pai no hospital, também foi tudo muito rápido e também não quis ir no velório. Inclusive a mãe dela falou que ela está muito mal e tal, mas eu não sinto disposição para procurar ajuda, eu quero me fechar, quero ficar dentro da minha casa. É isso. Então a doutora Júlia vai dar uma explanação para a gente. Obrigado pela ligação e foi um privilégio ter a conhecido ontem, infelizmente nessas condições, mas nós estamos aqui sempre à disposição. Boa tarde, obrigado, tá? Obrigado, gente. Fique na paz. Doutora Júlia, por favor. Então, eu sei que nesse momento que a senhora está passando, realmente é muito difícil tomar a iniciativa de buscar ajuda. Mas a senhora tem que ter a dimensão da onde isso vai levar a senhora. Tá? Aconteceram muitas coisas na vida da senhora, realmente é explicável tudo o que a senhora está sentindo, mas a senhora precisa buscar ajuda e tem que ser uma iniciativa tomada pela senhora. Depois fica muito mais fácil, né? Depois que você começa com as intervenções, tanto com o médico como com o psicólogo, aí você vai conseguir ter mais motivação para você buscar essa ajuda, mas no momento a senhora precisa assim, eu preciso cuidar de mim. Eu tenho a minha vida, eu não vou deixar a minha vida acabar aqui, então eu preciso tomar essa atitude agora e buscar ajuda nesse momento, porque a senhora não pode ficar nessa situação. A tendência é piorar, com certeza, porque é muita coisa que aconteceu, é muita informação para o cérebro processar. Aliás, doutora Júlia, até um alento, a gente tem que sempre buscar algo para fortalecer, né? Ela tem uma neta de 15 anos, né? Que perdeu o pai recentemente, no qual ela falou aí. Exatamente, né? Que vai assim, buscar auxílio também na senhora, né? Tanto a senhora com ela e ela com a senhora. Então, assim, existe outras pessoas no seu meio familiar que vai te ajudar nesse momento. Só que a senhora precisa tomar essa atitude. E eles vão estar com você. As pessoas que fazem parte da sua família, os seus amigos mais próximos, eles vão estar com você. Apesar de, nesse momento, a senhora não conseguir enxergar com clareza, porque faz parte desse processo, né? Desses sintomas, dessa tristeza, a senhora não consegue enxergar com tanta clareza, mas eles estão do lado da senhora.
Mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de se identificar? Oi? Gostaria de se identificar? É Rosilene. Pois não, então, Rosilene. Então, eu gostaria de saber assim, quando uma pessoa, a gente percebe... Alô? Pois não, a gente está ouvindo, Rosilene. A gente percebe que está com uma pessoa que ela está em depressão e ela mesma não aceita. Ah, tá. Isso já tem um certo tempo, Rosilene? Ela não aceita que está com depressão. Nesse caso, o que fazer para ajudar ela? Ótima pergunta, viu? Obrigado, viu, Rosilene? Boa tarde, viu? Doutora Júlia? Nesse momento, eu acho que a senhora tem que ser o suporte para essa pessoa. Conversar, buscar entender assim o que a pessoa está passando sem o julgamento. A gente tem que tomar cuidado com o julgamento que a gente faz com o outro. Escutar a pessoa, ser um ombro amigo nesse momento, e quando a pessoa sentir essa confiança em você, você poder chamar, posso te levar no médico, eu te acompanho, você fazer todo esse acompanhamento na primeira vez com a pessoa. Eu te levo, né, a gente vai junto, eu sei que no momento é um processo que não está sendo muito legal, mas eu tô com você. Mais do que dar opinião, é dizer que está junto, né, porque a gente tende a querer dar vai dar certo, o que eu posso fazer para te ajudar? E na maioria das vezes a ajuda é só ouvir. Eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui pro que você precisar. Se você quiser chorar, eu estou aqui do seu lado. É mais assim, acolher a pessoa nesse momento, esperar ela desabafar e levar ela, ter essa iniciativa. Eu vou com você, né? Eu marco o médico para você e nós vamos juntas, né? Como se fosse enfrentar isso juntas. A negativa como ela colocou, tá em que fase? Quando você começa a negar que não tá com aquele problema? A pessoa, na verdade, às vezes ela não sabe. É muito difícil você notar. Então, assim, você ignora. E é muito difícil realmente trabalhar com uma coisa que você acha que você não tem. Então, assim, deixa a pessoa conversar. Às vezes, ela não consegue identificar isso muito bem. Então, começa a falar. Aí você, nossa, tem aqueles feelings, né? Não, realmente, eu tô me sentindo mal, não sou a mesma. Então, a pessoa falando, ela consegue se observar melhor. E aí... Tem Sim, mas era que era tratado de forma pejorativa a depressão, né? E hoje homens também são depressivos, né? Sim. O maior caso de depressão é em mulheres, porém a maior incidência de suicídio são entre homens. Por conta dessa questão cultural de que o homem é mais forte, né? Não o homem aceita tratamento, né? Exatamente. Você não pode sofrer, você chora, né? Então, assim, isso é muito cultural. Então, a depressão, ela tá mais presente no público feminino, porém, quem comete mais suicídio o caso são os homens. Aliás, então, a gente tem que começar a falar de uma forma diferente, né? De entender o problema da depressão para poder ajudar, né? Exatamente. A gente tem que parar um pouco de julgar, né? As pessoas, por não entender o que é o processo de depressão, o quadro de depressão, acaba julgando muito. É só você não pensar nisso, é só você ocupar o seu tempo, como se fosse simples. Simplesmente você não para de sentir isso. E a gente sempre usa como comparação, você falaria isso para alguém que está com câncer? Não falaria. É a mesma coisa. Você vai falar para uma pessoa que acabou de descobrir que está com câncer, não chora por isso, pensa em outra coisa. Não, você vai acolher. Não vai? Você vai ouvir a demanda da pessoa. Eu te entendo, eu sei que é muito difícil. É a mesma coisa para a depressão. É uma doença tão grave quanto, né? Tanto é que a Organização Mundial da Saúde declarou como a doença do século. Então, assim, ela precisa de apoio, mais do que julgamento. E, infelizmente, as pessoas, por não conhecer, acabam julgando, né? Ok, nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já com a doutora Júlia Pasqualino, falando hoje sobre depressão. Daí a doutora Júlia vai dar algumas dicas pra gente do tratamento, né? Quais são os primeiros tratamentos, o que fazer, né? Se é medicamentoso, se não é medicamentoso, né? Se é multidisciplinar, como é que é o tratamento, né? E justamente para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Muito bem, de volta com o Falando de Vida nesta sexta-feira. Hoje o tema é depressão, que é um distúrbio mental comum que afeta milhares de pessoas. E o detalhe, né? Quando você sabe que tem a doença, é mais fácil procurar ajuda. E quando você não sabe, mas tem sempre alguém que pode ajudar e também, como a doutora Júlia já disse, né? E sugerir e acompanhar até o momento que a pessoa se abra para poder levar o tratamento. Como é que se inicia o primeiro tratamento, quando a pessoa chega ao consultório, doutora Júlia? Como é que funciona todo esse processo aí? No início, a gente faz a anamnese, que é a observação de como que está o contexto da vida dela, porque isso foi levando aos poucos, na maioria das vezes, como foi o que eu relatei antes. Então, a gente vai verificar como que está essa rotina da pessoa. Vai verificar, tem testes, né, inclusive, para a gente saber qual que é o nível de ansiedade, depressão da pessoa. Se tiver no nível muito elevado, a gente não trabalha sozinho nesses casos. Dificilmente ela vai sozinha no consultório, né? Ela vai com alguém ou é levada por alguém, né? Então, hoje em dia tem muitas pessoas indo sozinha. Olha, tem muitas sozinha? pessoas tendo esse... preciso já disso. é uma força, então, né? Sim, exatamente. Alguns falam, é um amigo... forçada, né? Alguns chegam, um amigo me recomendou, mas assim, eles sempre estão sozinhos. Mas eles falam, meus pais falaram que eu não tô tão bem, ou meus amigos. Então, eles conseguem ter essa atitude, não todos, né? Mas alguns estão conseguindo, com a informação, creio eu, tá trazendo essa possibilidade das pessoas buscarem ajuda sozinho. Daí eles começam, e aí, se for o caso, eu faço a indicação do psiquiatra para passar o medicamento, porque aí a química do cérebro está muito alterada, eu não vou conseguir trabalhar sozinho nesse caso. E quando indicam um medicamento, já é o último estágio? Não é o último estágio. Na verdade, é quando a química não está dentro do que a gente fala que é aceitável pela terapia. Seria endorfina isso? Não, tem vários tipos de medicamentos que é para trabalhar exatamente o que a pessoa está necessitando. Então, assim, a gente não pode fazer indicação de medicamento, né? O psicólogo não faz. É por isso que a gente indica para o médico psiquiatra, que é muito conhecido como o médico do louco, e as pessoas têm esse estigma. Não quero, não vou. Algumas pessoas até param a terapia. Não aceitam isso e não vou continuar, porque no psicólogo ainda ok, né? Mas o médico não. Né, o psiquiatra não. Mas há alguns casos que precisa sim, mas não necessariamente tem que estar o nível mais elevado. Não, pode ser um nível que já assim, esteja mostrando diferença na rotina da pessoa e você consegue ver que a química já não está tão certa a partir de testes. Tá? A partir de testes que a gente faz na clínica dá para saber. Tá? E o detalhe, quando se fala, a doutora Júlia falou que encaminha para o psiquiatra para medicar, é como se a pessoa tivesse ali aquele fiozinho, né? E desconectou o fiozinho. E o medicamento é o que vai conectar, né? Sim. E aí na terapia a gente consegue identificar os fatores que trouxe a pessoa a estar nesse momento. Então, assim, qual que foi os gatilhos que surgiu na sua vida, quais que foram as dificuldades que você passou, para trazer novas formas de enfrentamento para a pessoa, para ela conseguir lidar com isso de uma maneira melhor, para que futuramente ela não precise nem do medicamento, nem da terapia. Ela consiga lidar com isso de uma maneira tranquila. Então, no caso aí, é psicólogo, psiquiatra e tem uma outra forma de terapia, doutora? Então, geralmente a gente trabalha junto. Tem terapias alternativas que, no caso, eu não indico, mas, assim, ajuda, sim, as pessoas, como a meditação, tem questões... Yoga? Sim, ajuda. É você entrar em contato com o hoje, né? Porque a gente fica muito pensando na culpa que a gente tem de alguma coisa que não deu certo do passado e o que a gente vai fazer amanhã. Então, a gente não vive o hoje, a gente está oscilando entre o ontem e o amanhã. Então, assim, a yoga, ela traz a pessoa no momento. Então, assim, é uma terapia alternativa que tem efeito. E a mudança de hábito, assim, o que você fazia que hoje você não faz mais? Sabe? É você tentar se reconectar com as coisas que descreviam você antes. Porque você desconecta dessas coisas. É isso que a depressão faz. Um exemplo desse caso aí, doutor. A pessoa estava em depressão, eu indiquei boxe para ele. Ele nunca fez boxe. Hoje ele saiu, ele pegou uma hobby, atividade, né? É um hobby. Ele corre de bicicleta. Quer dizer, o esporte também pode tirar as pessoas. Atividades físicas, na verdade, ela é 100% recomendada. Os médicos sempre falam isso, a gente tende a ignorar. Mas faz parte, assim, do nosso bem-estar como um todo. Porque ele vai estar convivendo com outras pessoas diferentes, vai estar ali conversando, né? E o esporte em si, né, a atividade física, ela libera hormônios no nosso cérebro que realmente deixam a gente mais feliz, que é a serotonina, que é o hormônio que a gente conhece como da felicidade. Então, a atividade física faz isso. Mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana.
Pois não, pode fazer. Então, conheço uma amiga que ela perdeu o filho assassinado e ela perdeu todo o cabelo, ficou careca. Perguntar para ela se foi uma consequência desse problema. Ok, obrigado pela pergunta, doutora Júlia. Primeiramente, como eu trabalho na parte da ciência, eu indicaria verificar com exames para ter certeza de que o exame não indica nada. Se caso ela fizer exames e realmente nos exames não demonstre que ela tem alguma coisa que pode ter gerado essa perda de cabelo, aí sim eu indicaria que era por questão de estresse, né? Ela passou por um estresse muito grande, além de ser uma perda drástica, então realmente pode ser uma resposta ao estresse. Mas eu primeiramente indicaria para fazer exames para ter certeza se isso tem a ver com o psicológico ou com alguma condição clínica mesmo da pessoa. E a gente percebe, doutora Júlia, que a violência, ela invade o interior da pessoa, né? Totalmente. Invade, né? Tira a privacidade, né? Tira a segurança da pessoa. Isso. A tranquilidade também. Sim, hoje nós somos que temos que nos proteger, né? Que temos que ter a janela trancada, porque a gente que tem que viver numa prisão para nos defender, né? A violência, ela tá aumentando muito e isso causa insegurança, que causa medo, né? O medo gera ansiedade. Doutor, vou fazer uma pergunta. No consultório da senhora existe, eu estava lendo um livro de psicanálise sobre reprogramação mental em estágios, vamos lá, no 5º estágio. Existe esse tipo de assunto em relação a isso, a reprogramação mental? Quer dizer, você reprogramar todos esses maus efeitos, essas depressões, você consegue voltar a estaca zero? Porque esse livro que eu estou lendo eu achei interessante, eu queria fazer essa pergunta para a senhora. Sim. Ela é mais voltada para a parte da psicanálise, né, como você comentou. Então, assim, ela pode sim ter efeito para os profissionais que usam essa abordagem. Como eu trabalho com a parte da cognitiva, né, que é o pensamento e o comportamento, eu também coloco em foco muito o comportamento da pessoa. O que você tem feito no seu dia a dia, como que tem sido a sua rotina. E isso pode acontecer sim, mas com profissionais que são capacitados para fazer isso. Como eu não trabalho com essa área, eu uso mais o comportamento e a cognição, eu não tenho como aprofundar sobre isso, mas sim, pode acontecer sim. Um profissional capacitado. Doutora Júlia, a senhora deu alguns sinais de depressão logo no comecinho, em relação à questão da tristeza constante, irritabilidade, Insônia. perda de peso, insônia. Mas o corpo, ele dá demonstração, ele somatiza de alguma forma o nosso corpo. Se você olhar, você consegue perceber que são sinais de depressão? Sim. Na verdade, o corpo fisicamente não vai demonstrar, a menos que a pessoa tenha alteração alimentar, né? Que acontece. Pode ou comer muito ou comer pouco. Aí você vai ver a perda, comer muito o aumento doce. de peso. Pode ser doce, qualquer tipo de alimento. Ela muda o apetite. O apetite fica diferente. Pode ou diminuir ou aumentar. Mas, assim, fisicamente, é poucos os casos que você olha e fala, essa pessoa é depressiva. É difícil. É uma doença que se esconde, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o que a outra tá passando. É muito difícil você entender essa tristeza profunda se você nunca sentiu ela. Então, fica aquele vago. Como que será que é isso, né? Por que o choro está muito ligado à depressão? Na verdade, ele é uma resposta, né? É um sentimento de tristeza. A gente chora para aliviar. Só que para depressão é um choro sem motivo. Então não tem não é um alívio. Ele é só um choro constante que não faz bem. O choro, na verdade, ele faz bem quando você está sobrecarregado. Mas na depressão ele não é um fator importante, assim, não é um fator bom, é um fator ruim. É um escape ali, né? É. Participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, pode ficar à vontade, por favor. Então, na verdade, eu não gostaria de me identificar. É que a minha mãe, ela vai fazer 93 anos em outubro. E ela entrou assim, em depressão. E agora a gente não sabe mais o que fazer, porque ela está tomando muita medicação, mas ela não dorme à noite. Dorme de dia, mas não dorme de noite. A gente não sabe mais o que fazer. E a sua mamãe tem mobilidade? Ela caminha? Tá... Não, ela está acamada e ainda usa oxigênio. Ah, tá ok. Então, mas ela conversa normalmente? Conversa. Tá bom, então. Obrigado pela pergunta, viu? Doutora? Nada. A primeira coisa que eu faria era levar ela realmente no médico e falar que o medicamento não está fazendo efeito, porque a intenção do remédio é fazer efeito. E como nós temos organismos diferentes, pode ser que para ela não esteja correspondendo da melhor forma. E realmente ver com o médico, olha, não está fazendo efeito. É que muitas das vezes a gente tem esse medo de conversar com o médico, ou assim,
contestar, não está fazendo efeito, não está indo do jeito que a gente achou que estaria indo. Então, assim, é conversar com o médico e perguntar, tem outros medicamentos? Porque tem muitos medicamentos, tanto para dormir, como para depressão, ansiedade, enfim. Então, há outras formas de estar tratando ela com outros tipos de medicamento que pode ter muito mais efeito. A questão do idoso, doutora, a depressão do idoso é diferente do jovem e da pessoa mais madura? Não, ela fica bem semelhante, talvez só as motivações são diferentes, né? Que é a parte de eu não sou mais tão útil quanto eu fui um dia, a sensação de abandono, né? Porque o idoso já cumpriu o seu papel cuidando dos filhos, trabalhando, e às vezes os filhos, por ter a vida corrida, acabam não indo na casa dos pais, né? Não frequentando, e aí o idoso, além de se sentir, né, meio que inútil, porque não tem mais as atividades do dia a dia, ainda se sente solitário. Então, a motivação é outra, mas os sintomas são praticamente o mesmo. Isso é verdade, porque eu sempre estou ali no asilo Frederico Ozanam, quero parabenizar aqui também pelo belo trabalho, e a gente faz visita, eu faço parte de motoclube, a gente vai lá, faz visita, leva cântico, a gente vai fazer um Natal legal lá, em São José dos Campos também a gente participa e vê que realmente aqueles, vamos dizer, os velhinhos que ficam lá, quando chega qualquer pessoa diferente, abraça, conversa, exatamente, começa a lembrar do passado. E eu acho muito bom falta de afeto, né? Eles têm essa falta de afeto. Então, nós somos seres humanos que precisamos de contato social. Quando a gente começa a perder isso, é muito difícil de lidar. Muito bem. Vamos a mais uma participação por telefone. Doutora Júlia conversando conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por favor, eu gostaria de perguntar para a doutora Júlia. Meu marido tem 1 ano e 8 meses que ele faz o tratamento da depressão. Então, eu gostaria de estar sabendo se o medicamento, ele toma adimediplina e clonazepam. Esse medicamento é certo. E ele não passou no psicólogo até hoje. Ele só passou no psiquiatra? Só no psiquiatra. Dá uma resposta para mim, por favor, porque tem dia que eu fico muito triste, porque às vezes dá uma crise nele, sabe? Eu não vou desistir, às vezes é certas coisas, viu? Tá. Muita coisa. Fica calma que vai ficar tudo bem, tá bom? Fica calma que a doutora Júlia vai dar uma resposta, calma, vai ficar tudo bem, tá bom? Doutora Júlia, por gentileza. Sim, na verdade faz bastante tempo que ele está com o medicamento, né, na prática ele não deveria estar assim, tá? É indicado você buscar, ver se esse medicamento está dentro do indicado para ele, e ele precisa fazer terapia também. Só o medicamento, ele não consegue, assim... A pessoa precisa de uma terapia, ela precisa entender quais motivos fizeram ela estar ali. Então, a terapia é muito indicado nesse caso, pelo que a senhora demonstrou, ele realmente tem umas oscilações grandes que não era para ele estar tendo com o medicamento, mas terapia aí, tá bom? A importância do psiquiatra que dá o medicamento, e o psicólogo e outros profissionais que fazem você mudar de rotina, né, doutora? É a mudança do hábito, porque o medicamento ele vem só para alterar a química. Então ele assim regulariza a química, mas às vezes o comportamento, né, a atividade que é ruim, ela tá presente. Às vezes a pessoa não entende que tem alguma coisa na rotina dela que não tá agradável. Então acho que a associação dos dois é melhor, né? Sim, é os dois. Sim. Geralmente, junto, né? o próprio psiquiatra ele fala para essas pessoas, você precisa fazer terapia, mas algumas acabam por questões financeiras ou por falta de tempo não iniciando a terapia, mas é muito indicado, não tem como dar outra dica senão essa. Exatamente, doutor, é porque às vezes o remédio, o medicamento dá a sensação de estou bem. Sim, mas ele camufla, né? Eu estou bem, tá, mas a tua rotina vai continuar a mesma. Sim, né? O meu disfuncional, hábito, né? exatamente. A questão disfuncional vai estar presente. Exatamente. Pode também piorar, como também não funcionar também. Ele vai tomando, não muda nada e vai tomando só remédio a vida inteira e nunca mudou a vida dele. Por isso que é importante o atendimento psicológico a partir desse momento. Outra questão que eu vejo bastante é que as pessoas têm dificuldade em questionar o médico. Ele passa algum medicamento, como são vários medicamentos, alguns podem não fazer efeito para a pessoa. Então, ela questiona, olha, não está dando tanto resultado como eu achei que ia dar, conversa com ele, sabe? Ter esse diálogo com o médico vai ajudar bastante. Uma última pergunta para a doutora Júlia Pasqualino sobre depressão. Boa tarde, favor pedir para a doutora Júlia comentar sobre o reflexo do desemprego na depressão. Qual o índice e impacto, por gentileza? Realmente tem, na verdade, isso está causando muito impacto em mais questão familiar, né? Você tem uma família ali para
sustentar e tem o desemprego, e isso com certeza está afetando muito, principalmente a questão masculina, né, que tem a família, que é aquele que traz o sustento para casa. Então realmente isso está afetando de uma maneira muito grande, acredito até por isso que o Brasil está do jeito que está. Fica mais triste, né, o país, né? O desemprego ele está muito ligado ao bem-estar, porque a gente, com o emprego, a gente consegue se destacar, a gente tem aquela sensação de prazer de conseguir realizar uma atividade, então isso com certeza está muito ligado. E é uma coisa muito grande, não é simples de trabalhar, porque é mais questão de governo, né, como que está indo, a questão mais social realmente, então fica muito difícil. É mais a gente se precaver, estou me sentindo mal, vou buscar ajuda, nem que seja ajuda social, porque ainda mais envolvendo o desemprego, você não tem dinheiro para custear um tratamento. Então é buscar ONGs que estejam dispostas a fazer isso. Eu falo que um grande remédio, um grande medicamento é a união da família nesse momento, né? Exatamente. O desemprego, né? As pessoas que estão dentro da área fabril no setor químico, eu estou até fazendo uma estatística, um levantamento em relação ao tipo de depressão. Muitas pessoas também estão saindo de depressão também dentro das fábricas do setor químico. Sim. E estão voltando para o INSS, não estão conseguindo mais voltar para a fábrica, pelos vários motivos, né? Não quero nem citar aqui, mas são vários motivos, mas o índice vem crescendo dentro da área fabril, sim. Acontece que também tem muita disputa, né? Aquela questão de quem vai subir de cargo, ou a questão de um tentar, né, ser contra o outro para se destacar. E aí isso fica fora o clima corrido, né? Fora a tensão, a correria diária. Sim. Tá ok, então. Doutora Júlia Pasqualino, olha, só tenho que agradecer a tua presença e participação aqui. Muito bom falar sobre esse assunto. É importante que as pessoas possam identificar e conhecer os sinais para um ajudar o outro, né? Exatamente, se observar. Obrigado e volte sempre, viu? Eu só queria deixar um recadinho aqui, Doni. Na paróquia do Paraíso existe lá uma subsede do padre lá. As pessoas que estão precisando de atendimento psicológico é totalmente gratuito. É de frente com a igreja do Paraíso. Procure a paróquia. Você que tem qualquer tipo de problema de depressão, procure lá, é totalmente gratuito. Fechamos o nosso. Tem. Alô, Buim? Tem participação, é isso? Tá. Departamento de Jornalismo? Tá ok. Departamento de Jornalismo para fechar o nosso Falando de Vida. Alô, Ana? Pois não, Ana? Sim, Doni. E meio-dia e 11h54, para ser mais precisa, horário de Brasília, o ministro Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, decidiu exonerar nesta sexta-feira o diretor do INPE em São José dos Campos, Ricardo Galvão, após críticas a dados sobre o desmatamento considerados sensacionalistas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Pontes e Galvão se reuniram por cerca de 2 horas na manhã dessa sexta-feira e, ao final, Galvão falou por 3 minutos aos jornalistas. Segundo ele, o motivo da exoneração foi porque o seu discurso em relação ao presidente Jair Bolsonaro criou constrangimento. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo no último dia 21, Galvão havia dito que até poderia ser demitido, mas que o Instituto era cientificamente sólido e suficiente para resistir aos ataques do governo. O presidente Jair Bolsonaro questiona a divulgação dos dados relacionados ao desmatamento na Amazônia. A principal queixa do presidente é em relação aos próprios dados, que ele não reconhece os dados de desmatamento, e também a divulgação feita pelo Instituto aqui em São José dos Campos, o que acontecia já há muitos anos. O presidente questionou isso publicamente e acredita que os dados têm que passar pelo crivo da pasta e também pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, a partir de hoje, nós não temos mais essa diretoria do INPE através de Ricardo Galvão, que foi então exonerado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Com essas informações, fechamos então o nosso Falando de Vida, e lembrando que tanto o Jornal de Manhã e o Falando de Vida hoje você já poderá ouvir no período da tarde, né? Já estará no nosso YouTube e também no nosso Facebook, o programa aí com a doutora Júlia Pasqualino e também com o Cristiano Leite, e sobre o tema depressão hoje. Então à tarde você já pode ouvir e passar para os seus amigos esse tema super importante que nós abordamos hoje, tá bom? Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia da semana e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. Você acompanhou na mensagem o programa Falando de Vida.